Olá! Como é que você está? Espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada para começarmos mais uma aula de ciências. Que coisa boa estar aqui novamente com vocês. Isso é um privilégio, né? Então, gente, estamos falando sobre o solo, né? Sobre o nosso chão. A gente já viu como é que ele se forma, a gente já viu os tipos de rocha, a gente já viu os tipos de solo, a gente já viu alguns cuidados que a gente deve ter com o solo e hoje a gente vai falar um pouco sobre erosão do solo. É de extrema importância que você pegue o seu material, anote os pontos principais, fica ligado, fica ligadinha, né? E qualquer dúvida, depois nós vamos tirar todas elas. É importante, tá? Presta atenção, se concentra, olha os detalhes, observa a imagem. Vamos lá? Observa essa imagem. Começa assim mesmo. Ó, quando eu peço para vocês observarem essa imagem, eu posso ter uma interpretação. E se eu for perguntar a cada um de vocês o que é que vocês visualizam, como vocês interpretam essa imagem, eu acredito que 70% a 80% de respostas diferentes. Se eu chamar um por um e dizer o que é que você vê nessa imagem, né? Então, cada um vai analisar, vai observar de várias formas, tanto positiva como até mesmo negativa, né? Então, vamos supor, positiva, eu estou vendo um buraco aí, professor, uma cratera, o que é que tem de positivo nisso? O negócio parece que está destruído. Ah, mas eu posso dizer, olha, aí está sendo, essa cratera está aí porque vai ser construída, ou então vai ser a passagem de um rio. Eu vou construir aí uma cidade. Então, isso é positivo, né? Por exemplo. Então, quando a gente vai observar a imagem, a gente tem que ver todo um contexto, tá? É de extrema importância. Mas a minha intenção de te mostrar essa imagem, né? Como o nosso tema é sobre erosão, é mostrar para vocês que pode parecer um buraco, uma cratera, né? Tem árvore, tem sujeira, tem isso, tem aquilo, né? Mas isso acontece, tá? Naturalmente, ou então por alguma ação antrópica, né? Onde o homem vai interferir, nós vamos ver isso, né? Essa imagem é uma imagem realmente de um processo erosivo que aconteceu em determinado local, né? Mas o que é a erosão? A erosão, gente, não é apenas um buraco, a formação de um buraco, de uma cratera, né? A erosão é o desgaste que ocorre no solo e nas rochas em que há o transporte de detritos de um lugar para outro. Essa erosão ela pode acontecer por ações da natureza, como a água da chuva, a água do rio, vento, né? E também o homem, né? Que é a ação antrópica, né? Quando o homem ele vai interferir, pode agravar ou acelerar esse processo. Então, a erosão é o desgaste do solo, tá bom? Existem outros tipos de erosão sem ser relacionada ao solo, mas aqui a gente vai se fixar, vamos supor, a gente vai vamos fixar na erosão do solo. Então, por isso, as erosões, elas podem variar desde a retirada de uma pequena camada de terra no chão até a formação de verdadeiras crateras. Essas crateras, esses buracos, eles também podem ser chamados em alguns livros de sulcos, tá? Ou fendas no solo. A erosão do solo está relacionada com propriedades, né? Com as propriedades que esse solo tem. Então, o que é que eu preciso ver nesse solo? Por que aconteceu aquela cratera? Por que aconteceu aquele buraco ali? Eu preciso ver a textura daquele solo. Eu preciso ver, tinha muita matéria orgânica? Tinha muitos restos de seres ali?
né? Tem quantidade de água, tem água nas proximidades? É uma região que tem temperatura elevada ou não, né? Então, vai depender, minha gente, de um conjunto de características de superfície que vai justamente se relacionar com a forma que eu estou usando aquele solo, né? Até mesmo as plantas, a quantidade de planta, o tipo de planta pode influenciar no processo de erosão. Então, ó, a existência ou a ausência da vegetação é importantíssimo para a gente entender a erosão. Então, é um conjunto de fatores, tá bom? Ficou claro? Vamos lá. A erosão é um processo natural, ou seja, ela já existe na natureza sem a interferência do homem. Porém, contudo, todavia, à medida que o ser humano altera esse ambiente, e a gente faz isso constantemente, né? Os efeitos são mais rápidos, né? E aí você intensifica esse processo de erosão. E você vai provocar grandes prejuízos ao solo. E o homem é o responsável pela erosão? Como eu falei agora há pouco, existem fatores externos, mas o homem ele influencia sim. Por quê? Desde o descobrimento de terra, né? Desde que o homem ele passou a habitar essa terra, ele interfere na natureza, né? Por quê? Porque a gente precisa, o homem e todos os seres vivos precisam de elementos que a natureza nos dá, né? Mas aí a forma de que a gente degrada esse ambiente, né, é que vai depois de um tempo mostrar o impacto. Então, ó, a gente precisa se alimentar. Então, o homem ele vem retirando da natureza, né, o cultivo dessa natureza. Então, tirou principalmente o quê? A cobertura vegetal do ambiente. Aí não dá tempo. Não dá tempo o quê, professora? Crescer novamente, né? Todo no seu tempo, organizadozinho. Aí o que é que ele faz? Ele vai botar um adubo para acelerar aquele processo, né? Mas aí a gente não vê que a gente está diminuindo a quantidade desses recursos naturais e aí a gente só vai sentir um impacto um pouco mais à frente, como a gente já vem sentindo. Então, sem a cobertura da vegetação, é muito mais fácil acontecer um processo erosivo, com certeza, né? Então, hoje já existem lugares no nosso planeta, né? Que, por exemplo, já se mexeu tanto ali que aquele solo não tem condições mais de plantar nada, né? Não produz nada. Ele já está pobre de nutrientes, ele está exausto e já aconteceu tanta erosão que fica inviável até você chegar naquele local. De tanto que se degradou. A imagem aí é uma imagem bem simples, mas a gente vê como fica diferente, né? Um local com a cobertura vegetal, né? Com plantas e na outra imagem é sem essas plantas. Então, até a gente olhando e só de observar, a gente já vê que para acontecer alguma coisa na parte lisa, que não tem essa cobertura vegetal, é muito mais fácil, né? Esse desgaste acontecer. Então, além disso, né? O transporte e deposição de sedimentos, com a questão do vento levando, né? Na água, né? Nos cursos de água, de rio, de lago, interfere nessa dinâmica da vida aquática. E isso também pode acelerar o processo da erosão. Então, a gente precisa entender esse processo para evitar que a erosão nos cause um problema, né? Por quê? Por exemplo, o deslizamento de uma barreira. Você sabe que ali é uma barreira, ali é um tipo de relevo, né? Que aconteceu naturalmente. Os relevos, eles são formados, né? A partir desse processo erosivo. Então, você chega, faz um corte naquela barreira e faz construção. Então, você pode ter, ao longo do tempo, não é verdade? Consequências. E é o que acontece. Esses deslizamentos de barreiras são cortes feitos de forma irregular, sem planejamento,
né? Porque se você tem uma montanha e você corta ela no meio, aqui em cima ficou desprotegido. Tá faltando aquele apoio que tinha no meio, por exemplo. Então, você tirou. Então, é mais fácil com o passar do tempo, né? Então, esse processo erosivo também, ele não acontece do dia para a noite. Então, aí mostra, ó, tinha as plantas, né? Essas plantas também ajudam a reter essa água. Aí ele foi mudando, foi degradando, né? E aí vem um processo erosivo. Ok? Ficou claro? Então, a erosão é o desgaste do solo, né, das rochas, que vai acontecer com o tempo, podendo ser intensificada quando o homem interfere, né, acelerando esse processo, fazendo o corte de árvores, né, deserto, o deserto que fica, desertificação, quase que não saía, né, de um ambiente, isso vai acelerar o processo erosivo, tá certo? Aí eu vou mostrar agora para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre 3 técnicas que são usadas para diminuir esse impacto de erosão, tá? A primeira técnica, né, o primeiro processo é chamado de terraceamento. E o que é o terraceamento? É uma cultura em terraços, né? É quando você vai plantar, né, alguma coisa e esse plantio é feito em regiões que são muito inclinadas, né, em cordilheiras, em montanhas, por exemplo, em costas, eu vou ter até em caixa alta aí, ó, muito inclinadas, tá? Essa técnica ela foi criada pelos povos antigos chamados incas, né? E aí os incas, eles como tinha muitas cordilheiras lá, né, muitas montanhas, eles queriam preservar o solo, eles queriam plantar para pegar para sua sobrevivência, né? E aí tinha uma declividade muito grande desse terreno, né? Então, como tinha uma declividade muito grande desse terreno, eles começaram a plantar em terraços, né? Então, para que essa plantação em terraços? Justamente para, por exemplo, a água da chuva, quando ela vier, né, muito forte, ela perder sua força, porque ela vai ter que passar por esses terraços, né? Por essas. Deixa eu mostrar aqui na imagem, ó. Aqui mostra bem direitinho, tá vendo? E aí, ó, vai causar um menos impacto. Você pode ver que em região, em local, né? Região não, em locais de morro, né? Dentro da cidade do Recife existe muita escadaria. Essas escadarias é com essa finalidade. Quando a chuva, né, vem, ela vai de degrau, né, em degrau, para poder ela chegar embaixo com menos força e não causar tanto prejuízo, tá? Então, essa técnica do terraceamento, ela tem um lado positivo, mas ela também tem um lado negativo. Por exemplo, custa muito você fazer, né, essa técnica. Você tem que saber o tipo de solo, se vai valer a pena ou não, né? E a questão da declividade tem que ser bem certinho para você não os terraços tem que estar tudo no mesmo tamanho para você não prejudicar, tá? A outra técnica é bem parecida, tá? A diferença é a seguinte, curvas de nível. Qual é a diferença? Que essas curvas de nível eu vou fazer num terreno que ele não precisa ser tão inclinado. Então, a diferença do terraceamento para a curva de nível é essa. No terraceamento, os degraus, o terreno ele é muito inclinado. Aqui não. Aqui eu posso fazer num terreno não tão inclinado, né? É o plantio de contorno. Porque é uma curva mesmo. Até na imagem a gente observa bem isso, né? Pouca inclinação, as curvas de nível, elas permanecem e é bem organizada. A gente pode ver que é bem perfeitinho, né? A distância, permanecem perpendiculares à inclinação da encosta e ajudam na conservação da cobertura natural do solo, né? Por quê? Porque quando a água vem também, ela vai levando tudo, ela leva também a matéria orgânica desse solo. Então, ó, essas linhas são linhas, né? Como a gente pode ver, que unem pontos em uma mesma altitude na superfície do terreno. Então, elas são todas bem organizadazinhas.
Aí a curva de nível, tá? E outra técnica é chamada rotação de cultura. Essa rotação de cultura, ela serve tanto para a questão da erosão, como para a questão do solo mesmo, tá? De plantação, de agricultura. Rotação, né? Lembra uma roda, tá rodando. Então, é quando você vai alternar de forma organizada e planejada diferentes culturas num período e naquele ambiente. Ou seja, é quando você vai plantar agora milho, um exemplo. Depois eu vou plantar feijão. Depois eu vou plantar milho novamente. Eu estou alternando, certo? Para quê? Para meu solo não ficar acostumado, para meu solo não ficar tão pobre, exausto, não aguento mais milho, 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 certo? E outra coisa, para a questão da erosão, você sempre vai ter ali uma cobertura vegetal. Compreenderam? Então, por isso também que é importante essa rotação de cultura, tá? Ah, professora, mas aí eu plantei, eu comprei um terreno e eu me especializei em tomate, então eu só quero plantar tomate. Ok, você pode só plantar tomate, mas aí se você fizer de vez em quando uma rotação acrescentar, isso vai ser melhor para você, para o seu solo. Ok? Falei. Quero ver se entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? O homem, ele vai colaborar para a erosão do solo quando ele faz o quê? Planta árvores, irriga as plantações, semeia trigo e cereais semelhantes, derruba a floresta ou nenhuma alternativa. Então, o que é que o homem faz que a gente pode acelerar ou fazer esse processo erosivo, colaborar? Derruba a floresta, está muito fácil, né? Letra D de dado. Vamos para a próxima? Técnica que reduz a velocidade do escoamento de água em terrenos bastante inclinados. Nesse processo, evita-se a erosão. Essa prática, essa técnica, ela é conhecida como terraceamento, plantio em nível, rotação de culturas, plantio direto ou nenhuma alternativa. Também tá fácil. Quando forem ler a questão, leiam com calma, sem pressa e agonia. Ó. Ele fala terrenos bastante inclinados. Cuidado com a casquinha de banana. Então, se é muito inclinado, é o quê? O terraceamento. Ah, eu pensei que era o plantio de nível, curvas de nível. Não, porque a curva de nível, o terreno não precisa ser tão inclinado. Se ligou? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Essa imagem aí, por exemplo, é uma rotação de cultura. Ó. A gente vê várias plantações diferentes, tá? Se ficou alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas e vamos responder os exercícios, que é de extrema importância. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau.